Olá, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui. Recebi hoje aqui um pequeno vídeo que eu não me posso ausentar de comentar, até porque me afeta a mim pessoalmente, a mim e a outras centenas de milhares de pessoas, não tantos como aqueles que gostaríamos que fossem, que desde abril de 2020, março-abril de 2020, quando se iniciou uma hipotética pandemia aqui em Portugal, que hoje basta olhar para aqueles que quiserem estar atentos fora dos mainstream, dos meios de comunicação social e validarem as fontes de informação oficiais e aquelas que estão para além do Atlântico, nomeadamente nos Estados Unidos, de fontes credíveis, se provou que na realidade foi uma fraudemia. E isto afeta-me, este vídeo que eu vou partilhar convosco, provavelmente já ouviram, anda aí nas redes sociais, já está viral, afeta-me de alguma maneira porque nesse ano e nesses meses, nesse primeiro e segundo trimestre do ano 2020, houve algumas pessoas, das quais eu me incluo, que com algum sentido de responsabilidade tiveram o acometimento, o atrevimento, eu não quero dizer a coragem para não falar em sede própria, mas hoje nos tempos que correm, pensar fora da caixa, falar fora do senso comum e alinhar fora de uma narrativa consensual daquela que nos querem de qualquer maneira impor, é ter, obviamente, coragem. E esses homens formaram, inclusive, através de profissionais habilitados, profissionais independentes, médicos, advogados, formaram os juristas pela verdade, os médicos pela verdade, etc, etc, nos quais eu também me incluí. E obviamente que isto que eu acabei de ouvir agora me indignou, me dói, e eu pergunto porquê e o que estará por trás disto. Eu nunca alinhei em teorias da conspiração, nunca alinhei em formação de organizações ou de partidos para aquilo que se chama de oposição controlada, ou seja, vamos mantê-los, que é uma técnica que existe a nível de política, que é vamos mantê-los fora, dentro de uma caixa, alinhados no mesmo espaço, porque eles assim só falam uns com os outros e não dispersam para fora e pensam que a sua mensagem está a passar para outros milhares, quando na realidade ela está ali cerceada e bem isolada. Nunca alinhei nessas conversas, mas sinceramente o mundo de hoje está tão estranho que eu já não coloco nada em dúvida, coloco tudo em causa. Não tenho medo da própria sombra, agora estamos no verão, mas às vezes duvido da minha própria existência. Já estou neste ponto. Claro que eu estou a ironizar com tudo isto, não quero entrar aqui em conceitos cartesianos de Descartes, do penso logo existe, nem essas coisas todas, mas às vezes nós duvidamos. Porque quando vemos um vídeo como este que nós vamos ver a seguir, nós ficamos incrédulos e perguntamos, será que é para nos dividir? Será que querem partir aquilo que foi criado, pouca gente sabe, mas ou aqueles que o sabem, carinhosamente, entre todos aqueles que se aperceberam da fraudemia em 2020? Houve muita gente que depois começou a despertar e carinhosamente nos chamávamos a nós, aqui no núcleo onde convivíamos e também lá nas ruas onde nos encontrávamos para manifestar o ensejo de lutar contra um sistema que nos queria corromper as ideias, roubar direitos, liberdades e garantias e impor algo que não batia certo, e hoje está provado cientificamente que não batia. Obviamente que há documentos para isso, eu não estaria a falar com esta frontalidade, mas nós carinhosamente nos apelávamos de resistência. Talvez um pouco inspirados na resistência francesa, talvez porque o próprio epíteto ou apelido de negacionistas venha também daí da resistência francesa, que negava perder a França e perder a sua igualdade e liberdade. Embora muita gente diga que o apelido de negacionista ou o epíteto vem daqueles que negam o Holocausto, nada disso, mas eu creio que se calhar eu estava errado e há pessoas que aparecem para dividir essa mesma resistência e poderão ser ou não oposição controlada. Não quero entrar em teorias da conspiração, mas das duas uma. Ou há aqui um grau de loucura que estava escondido e de alguma perturbação mental
por parte daquilo que vamos ouvir a seguir e do senhor que vamos ouvir, ou então alguma coisa estranha se passa. Vamos ouvir este vídeo e depois eu já volto aqui para comentar. Eu acho que mulheres não faz sentido que votem. Isso traz muita instabilidade. Essas pessoas, se calhar, vão votar a defender os seus próprios interesses. Só homens com propriedades é que deveriam poder votar. Tens propriedades? Em meu nome, não. Então não podes votar. Pessoas que não sabem tomar uma decisão básica na sua vida. Tu tens pessoas drogadas, tens criminosos, tens violadores, e o voto deles vale o mesmo que o teu. Isto faz algum sentido o voto de toda a gente ser igual? Não faz sentido nenhum. O Universal, nos últimos 50 anos, tem destruído Portugal. Tem os problemas da democracia, mas também tem grandes vantagens, como, por exemplo, não existe censura de quem pode votar ou não. As mulheres não devem votar. Eu acho isto engraçado porque não são racionais. No geral, as mulheres não pensam no coletivo. Alguma mulher se interessa com o futuro do país. Vamos lá ser honestos. Estão biologicamente desenhadas para ter um filho, para agarrar num filho, para cuidar de um filho. Não é para tomar decisões importantes para o futuro de um país. Esse salto de não são racionais é um salto muito grande. Não, eu não estou a fazer um ataque às mulheres. É importante perceber isso. Eu não quero dar a decisão do futuro do meu país às mulheres. É bastante consensual que os homens são geralmente mais inteligentes que as mulheres. Desde que temos o voto às mulheres, foi a pior coisa que fizemos nos últimos 100 anos na civilização ocidental. Bom, este senhor que acabamos de ouvir neste pequeno vídeo, num podcast, é Afonso Gonçalves. Eu nunca o conheci pessoalmente, também nunca fiz por isso, e agora certamente não farei, e farei questão de não o conhecer pessoalmente. Até porque se tivesse que o confrontar em diálogo, certamente que a coisa ia azedar. A minha democracia e a minha liberdade consensual de discurso com o próximo termina quando entramos no campo do homem das cavernas, e eu não sei dialogar com um homem das cavernas. Isto é realmente... não sei o que pensar disto. Este Sr. Afonso Gonçalves, creio que é o líder ou faz parte de um movimento chamado Reconquista, nem sequer é uma associação, é um movimento, portanto sem estatutos, sem qualquer vínculo público, mas é um movimento com todo o direito de o ser, como eu tenho o direito de ser uma ativista e outros tantos que estamos por aí, mas não consigo compreender o que é que este homem traz, o porquê de trazer isto, e das duas uma. Ou estamos aqui perante uma situação realmente estranha no espectro de uma resistência portuguesa, e há uma ideia neste momento em que estamos a passar por uma fase em que o ódio, havíamos de falar disso um dia mais tarde noutro vídeo, em que o ódio está a querer de alguma forma disseminado e espalhado da forma mais controversa e mais contraditória possível. Portanto, estão agora, qualquer coisa que surja é a extrema-direita, qualquer coisa que aconteça é culpa de pessoas que têm pensamentos mais conservadores, enfim. E, obviamente, que contra os mídia não há muito a fazer, porque eles têm o poder que têm, e por muito discurso que nós tenhamos, por muitos vídeos que haja, tal como este que eu estou aqui a fazer, e muita gente que se assoma ou que se atreva a passar a mensagem de forma contínua e consistente, correndo riscos que todos nós sabemos, mas o que acontece é que nada podemos contra o poder dos mídias. Se é certo que, e eu continuo a acreditar que, como dizia o Steve Jobs, fundador da Apple, sempre foi um pequeno grupo de pessoas e de loucos que de facto podem mudar o mundo. Eu acredito nisso. Sempre foi um grupo de pessoas que contagiaram outras, que mudaram o mundo. Nunca foram as massas que mudaram o mundo. Claro que contra os mídias hoje em dia, mesmo tendo as redes sociais, que essas estão balizadas pelo algoritmo, fica difícil. Mas os loucos, ser louco é ser são. Ser louco não significa ser insano, ter alguma perturbação mental. Este senhor só pode ter uma perturbação mental, porque alguém que... eu nem vou estar aqui a dizer o que é que o contributo das mulheres na história da humanidade, as grandes mulheres que já se manifestaram e impuseram na história global deste percurso que nós temos, e já falo de pelo menos há 2000 anos para trás, para não irmos mais atrás, porque a história é muito longa, nesta idade contemporânea que nós vivemos, pelo menos desde da Renascença para cá,
a quantidade de direitos de mulheres que foram conquistados através de grandes mulheres e a importância que as mulheres hoje têm na nossa sociedade. Aliás, a importância, não, nem vale a pena falar nisso, o papel das mulheres é exatamente igual ao do homem. Que as mulheres são diferentes do homem? Claro que são, obviamente que sim. São diferentes geneticamente, são diferentes até no campo espiritual, porque o homem é mais massa bruta, a mulher é mais afetuosa, tem outros cuidados, por isso é que foi escolhida para ser mãe. O homem terá um papel que a mulher não tem em algumas coisas e a mulher terá um papel que o homem não tem em outras coisas? Evidentemente que sim, isto é reconhecido por quem tem a sobriedade, tanto da parte de homens como de mulheres, mas em termos de direitos, igualdades, liberdades, garantias e oportunidades, a meritocracia está aí para homens e para mulheres. E temos um indivíduo destes, que supostamente é badalado aí numa chamada resistência, que aparece com este despropósito. Isto é uma loucura total, é uma inconsequência tamanha, e eu não sei onde é que se pretende chegar com isto. E sinceramente, meus queridos amigos, não me levem a mal, tenho dúvidas que isto não seja... é que falamos de um homem que anda a combater muçulmanos, anda a anular as catadupas de massas imigrantes ou migratórias, que é um autêntico plano invasivo. Todos nós temos consciência disso, ou pelo menos aqueles que o querem ter e estar despertos aqui em Portugal ou na Europa, através de Portugal também, essencialmente através de Portugal, e depois vem com um discurso que é uma retórica mais do que muçulmana, não é? Portanto, isto é o que se pratica com as mulheres em alguns países onde as teocracias, portanto, países cuja a liderança e a política é exercida pelo poder de Deus, como eles dizem, que é os ayatollahs ou os chás, ou como eles queiram chamar. Chás não, ayatollahs, o último chá foi no Irão. Portanto, não consigo perceber isto. Isto está aqui com coisa muito estranha. Não sei se este homem, dos dois uma, ou ele devia estar internado e está louco, ou então está aqui pago por alguém, e bem pago, ou negociou, se calhar, como ele agora foi constituído arguido há pouco tempo, se calhar negociou com o próprio sistema vir lançar esta confusão entre pessoas de bem que lutam diariamente pelos valores e por aquilo que sabemos que no futuro aí vem, porque eles não estão parados, isto irá continuar, estamos agora apenas num tempo um pouco adormecido, se é que estamos adormecidos, e este homem aparece com isto, e eu pergunto-me, para quê, porquê e com fundamento? Deixo isto à reflexão de todos, e obviamente que o meu abraço, um beijo, se o permitirem, de respeito a todas as mulheres que tanto lutam como tantos homens, de igual para igual, todos os dias, na sociedade, nas empresas, no mundo, nas famílias, por todo lado. Bem-aja a todos e refletimos sobre isto. Sinceramente, não consigo entender este despropósito. É que isto nem merecia qualquer comentário, mas temos que comentar, obviamente, porque senão há muita gente que ainda vai começar a pensar que o homem é capaz de ter razão e ficar em dúvida. Como o português é assim, quando alguém é popular e tem alguma energia pública no pensamento de alguém e está, de alguma forma, consensual a fazer um trabalho que até se justificava de alguma maneira e a ter uma voz de coragem, as pessoas já pensam, ficam logo na dúvida se isto tanto para o bem como para o mal, se este indivíduo não terá razão. Não tem razão nenhuma. Aliás, eu pergunto-me quem é o psiquiatra deste senhor. Um grande abraço a todos e muito boa tarde, bem-ajam.